Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é o meu segundo vídeo do canal e eu vou tentar falar de maneira rápida para que não fique cansativo sobre as técnicas de aprovação na UAB. Bom, vou falar um pouquinho da minha história rapidamente também, só para vocês entenderem o porquê eu vou dar essas dicas, o porquê eu tenho essas técnicas. Nada mais é por aprendizado, por experiência própria. Vamos lá. Eu faço estágio desde o quarto período da faculdade. Eu sou formei em 2015, agosto de 2015, há exatamente um ano. E desde o quarto período da faculdade eu faço estágios. Eu fiz estágio como conciliadora e fiz estágio no Ministério Público, trabalhando como promotor de justiça. Sempre fiz concursos, então achava que rapidamente passaria na prova da OAB. Não foi exatamente assim. Cheguei perto, mas não foi exatamente assim. Na primeira vez que eu tentei, eu estava no nono período. Ficou faltando uma questão para passar na primeira etapa. Eu precisava de acertar 40, acertei 39 questões. Na segunda etapa, aí fui para a segunda etapa, na terceira tentativa, porque na segunda tentativa eu fiquei com 37 e anularam duas questões, aí eu fiquei novamente com 39. Aí na terceira vez eu passei, fiz acho que 42 pontos e fui para a segunda etapa. Na segunda etapa eu ficou faltando 0,45 décimos para passar. E aí eu tive que fazer tudo novamente. Então eu levei 8 meses para passar na prova, sempre ficando por pouquíssimo. E aí você vê que não é porque eu não sabia a matéria, eu estava estudando errado. Como que eu estava estudando errado? Eu estava estudando da maneira que eu gosto de estudar. Até hoje eu estudo assim, só que para a prova da OAB não dá. Você tem que estudar, são 17 matérias, então você tem que estudar um pouquinho de cada coisa. Não adianta fazer como eu fazia, eu estudava tudo de uma matéria só. Chegava 15 dias antes da prova, eu só tinha estudado uma matéria e meia, né? Faltavam mais de 10 matérias a serem estudadas. Então, errando, eu fui aprendendo que eu tenho que estudar um pouquinho para passar na OAB, um pouquinho de cada matéria. Então eu comprei dois cadernos de 10 matérias, e aí eu assistia uma aula de uma matéria e passava para outra matéria, e assim sucessivamente. Quando eu chegava no final do último caderno, eu voltava para o primeiro caderno, e aí eu ia eliminando primeiramente as matérias que eram menores, como estatuto, né, o ECA, como ética, e aí ficavam somente as matérias maiores a serem completadas. Quando eu cheguei mais ou menos na metade do estudo, eu baixei um aplicativo chamado OAB de Bolso, e nesse aplicativo eu fiz a maior quantidade de questões que eu conseguia fazer. Eu ficava com o celular em qualquer lugar tentando resolver as questões. E isso assim, as questões elas praticamente se repetem. E aí você vai aprendendo a técnica da prova, você sabe como eles perguntam e as respostas vêm muito parecidas com as dos exames passados. Então, essa é a técnica da primeira etapa. Você fazendo isso, você com certeza vai passar, tá? Passando, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa eu recomendo todo mundo fazer um cursinho. Na primeira etapa também, mas não adianta você fazer cursinho sem técnica. A técnica da primeira etapa é essa que eu falei, e a da segunda etapa você vai fazer o seguinte: você vai fazer um cronograma. Geralmente os cursinhos eles têm esse cronograma, e você vai cumprir esse cronograma, porque no cronograma vai ter o tempo de você assistir a aula, vai ter o tempo de você fazer os exercícios. Nas vezes que eu fiz a segunda etapa, não é que eu não sabia a matéria, mas eu escrevia com as minhas palavras, e a OAB ela não aceita você escrever com suas palavras. Você tem que usar as palavras que ela quer, que
que a banca quer, entendeu? Então você tem que aprender a escrever de acordo com a banca. Então, nada mais é do que muita técnica e esforço para cumprir o que eles querem. O que eles querem? Que você aprenda a técnica da prova. Então, essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês. Na primeira etapa, estudar um pouco de cada matéria, não muito de uma só, não muito de 2 ou 3, estudar um pouco das 17, fazer bastante exercícios. Na segunda etapa, fazer um cronograma, cumprir o cronograma. Você vai adaptar esse cronograma aos seus horários e cumprir. E aí, e dentro desse cronograma já tem tudo que você tem que fazer, que é fazer exercícios, elaborar as provas dos exames passados. Então, eu tenho certeza que vocês fazendo isso, vocês vão ter sucesso muito rapidamente. Acredito que fazendo isso dessa forma, vocês vão passar de primeira. Então é isso que eu tenho para falar, tá bom? Um beijo. Qualquer coisa, podem mandar perguntas por aqui que eu vou responder para vocês, tá bom? Quem gostou, dá um curte. Um beijo, até mais.